Muito boa tarde a todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que a partir de agora vão estar recebendo aí a liberação da palavra. Enquanto você vai chegando, se unindo nesse tempo, nós vamos ouvindo essa canção que fala sobre a cultura do reino. Pode deixando seu recado, pode deixando seu boa tarde, pode compartilhar nos grupos de família, você pode compartilhar nos grupos que você participa no Facebook. Que nós vamos ter nessa tarde, o tema é muito convidativo, né? Respeite o processo. Mas enquanto isso, vamos recebendo aí essa adoração do 9 graus, cultura do reino. Primeiro então vem. Que a gente possa entender essa cultura do reino de Deus. Já recebemos aí cumprimentos aí, pastora? Quem já deu boa tarde para nós aí? Marlene Trindade, Eduardo Duran, Orimarta Francisco. Tem mais? Só? Por enquanto só. Então tá aí, boa tarde pro Durão, pra família, né? Não sei se ele tá lá sozinho. Boa tarde. A Bruna também está lá. Pra Bruna, pro... Flávia Daniela também. Daniela. Para todos que estão formando com a gente esse momento de liberação da palavra. Hoje, por conta da bandeira vermelha, né? A bandeira de decreto de distanciamento social. Aqui na cidade de São Gabriel está na bandeira vermelha, então a gente optou por não realizar culto. O Rangel. Ó, Rangel, obrigado pela sua presença aí, Rangel. Deus te abençoe também. Nosso muito obrigado a todos. Enquanto você vai ouvindo essa canção, daqui a pouquinho nós vamos ter a liberação da palavra e o tema é muito importante. O Igor Silva. Um abraço para o Igor também. Da Duda. O Igor da Duda, né? Uhum. Enquanto você vai chegando, então vou lembrando ao pessoal do Ministério Aviva que na terça-feira de manhã nós retornamos para a bandeira laranja, né, do distanciamento social. Então na terça-feira à noite, eu não sei se o pessoal pode dar um retorno para a gente, se dá para ouvir, se prefere que eu baixe um pouco a música. Terça-feira à noite, às 19h30, nós vamos realizar uma grande celebração, né? Já estamos com saudade de nos reunir com os irmãos e fazer uma celebração, adorar o Senhor, né? Nessa terça-feira, essa semana agora, então, que está entrando, amanhã, nós vamos ter os encontros normais, na terça, na quinta e no domingo. Terça e quinta às 19h30. E no domingo daí nós vamos, a partir de quarta, por aí a gente vai liberar as reservas para quem vai vir participar no domingo às 16h30, que é o horário que nós estamos fazendo agora no inverno.
às 16h30. Daí, se completar a quantidade de pessoas que pode participar presencialmente, aí nós vamos fazer 2 horários. Mas é necessário que o pessoal entre lá e faça reserva para que a gente saiba. A gente procura respeitar muito esse decreto, de quantas pessoas podem participar, uso de máscara, álcool gel, todos os cuidados necessários. Sem fazer reserva, aí a pessoa até pode vir, se não tiver lugar vai ter que ficar do lado de fora, né? Já aconteceu de alguns virem sem agendar, e aí pegaram a cadeirinha e ficaram do lado de fora, ali perto da porta, também com distanciamento. Mais alguém chegou aí, pastora? Renata, é a Duda que está no Face do Igor. Ah, oi Duda, um abraço para você. Vai chegando aí, meu pessoal, vai divulgando, vai convidando a família, vai convidando os amigos. Nós vamos ouvir essa canção, depois vamos ouvir mais um pedacinho e talvez aí a gente já vai entrar com a palavra. Não sei que horário que você vai ouvir, você vai poder assistir esse vídeo, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, quando você vai poder assistir. Mas o nosso desejo é que o Espírito de Deus possa alcançar você, possa abençoar a sua vida, possa tocar na tua vida e que você possa experimentar a realidade de um Deus soberano, de um Deus poderoso, tocando na sua vida e na sua família. Vamos ver aqui. Chegou mais alguém, pastora? Lavínia. A Lavínia, a vovó. A Lavínia, vovó. A Lavínia da Dani. Obrigado, Lavínia. Micélia, evangelista. Nilcélia lá de Timbó, Benedito Novo. Eu hoje vi a foto do pai da Nilcélia. Ela postou uma foto hoje do pai que estava de aniversário. Mandei os parabéns para ele. Meu Deus, quantos anos já faz, meu pai querido. Já fazem 16 anos que nós estamos aqui, mais uns 3 que ficamos em Bento Gonçalves. Então já faz quase 20 Vera anos. Vera Borges, Bento. Um abraço para Vera também, para o Claudinho. Verinho. Muito bem, então um abraço lá para o pai da Nilcélia, que está comemorando aniversário hoje. Manda um abraço para ele aí, tá, Nilcélia? Estende para ele um abraço. Faz uns 20 anos que a gente não se vê. A Nilcélia é aquela que casou com o irmão da tua amiga lá de Benedito Novo lá. Ah, tá. Oi, Nilcélia. Lembra dela? Lembro, baixinha, moreninha. Isso. Lembro dela, um beijo pra ela. Que Deus abençoe. Eu acho que ela não é minha amiga no Face, vou ter que procurar aí. E mandar o convite. E o pai dela então tá de aniversário hoje. E ela postou hoje uma foto dele, eu lembrei dele, né? Me lembro dele rebocar lá a parte de cima da igreja, lá onde era depois a sala do ITQ. E ele estava me explicando como é que fazia para rebocar lá com as empenadeiras, me lembro disso. Boa tarde, Jaqueline. Jaqueline também, Machado. Jaqueline Machado. Então, queridos, terça-feira, depois de uma semana e pouco sem poder realizar um culto, né? Terça-feira, vamos nos reunir aqui no Ministério Aviva, vamos fazer a celebração, né? Samuel vai estar liderando o louvor, vai ter um pastor liberando palavra, vamos fazer o encontro. Lógico, respeitando, né? Nada de abraço, nada de chegar perto, nada de... Máscara. Todo mundo de máscara. As cadeiras afastadas. Mas podemos celebrar o cultão nessa terça-feira, às 19h30.
Depois quinta também. E no domingo que vem agora, no próximo domingo, último domingo de agosto, nós vamos estar realizando o nosso culto às 16h30. Vai ter reserva para poder estar presente. E aí, mas vai dar tudo certo, tá? Vou colocar um outro louvor aqui, pastora, enquanto o pessoal vai chegando. Afinal de contas, hoje é domingo, não tem mais nada o que fazer. Já está encerrando o dia. E o nosso desejo, assim, é que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa iniciar a segunda-feira na presença do Senhor, uma semana cheia de bênçãos, uma semana onde o favor de Deus vai se manifestar e onde a vontade de Deus deve se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Agosto quase se findando, né? Agosto já está quase terminando. Graças a Deus. Vamos chegar no mês de setembro. Vamos iniciar a Semana Farroupilha. Esse ano não vai ter celebração da Semana Farroupilha, né? O mês do gaúcho e tal. Mas vamos estar adorando ao Senhor. A gente tem muito motivo para agradecer a Deus. Esses últimos dias foram dias muito tristes para a nossa cidade. Pessoas queridas partiram, faleceram, vítimas dessa doença terrível, né? E nós sabemos que aqueles que aqui permanecem precisam olhar para Deus e encontrar em Deus a coragem para seguir em frente, para continuar seguindo em frente, buscando ao Senhor e vivendo para Deus. Estamos aí com o louvor do Morada, é tudo sobre você. Pastor Sérgio Henrique Souza. Abração, pastor Sérgio. O frio indo embora, graças a Deus. Essa semana já vamos ter temperaturas altas. O inverno vai se despedindo, graças a Deus. Sobre você. Mário da Sônia, teu irmão. Um abraço pro Mário, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Lá não tá frio, né? Não, lá não faz frio, ali faz uma choradeira aí. Gaúcho não sabe mais o que é passar frio. Mas lá agora deve estar uns 20 e poucos graus. Estava acompanhando o pessoal do Rio de Janeiro ali com 18 graus, já chorando, viu? Que era muito frio. Nós somos a 0 aqui nas aqui foi a redondezas. menos um na -1, cidade. -2, Bagé -2. Mário diz Buenas, grande urso. Abração lá pro Mário. 18 graus, nevando aqui. Ai, Virou não gaúcho sabe de mais plástico. ser gaúcho. Virou gaúcho de plástico, tchê. Vamos lá então para a liberação da palavra, pastora? Deixa eu tirar aqui a música. Muito bem. Eu quero refletir com você o tema da palavra dessa tarde, desse finalzinho de tarde, que trata sobre respeitar o processo. A nossa vida com Deus. Vamos ter um momento de oração aí? Vamos falar com Deus nesse momento? Pai, nós queremos mergulhar na Tua palavra nessa tarde. Queremos, Senhor, entender a Tua palavra. Tu disseste, Senhor, que quando alguém ouve o Evangelho e não entende, essa semente é roubada.
E a minha oração nessa tarde, Senhor, é que essa pessoa possa ouvir o teu evangelho, possa entender o teu evangelho, e que essa semente não lhe seja roubada, essa semente não lhe seja tirada, Senhor. Que essa pessoa possa entender a essência da tua palavra. Toda dificuldade, Senhor, tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender, nós oramos agora, Pai, para que esses impedimentos caiam por terra. Ministra no nosso espírito. Toma-nos por dentro, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o tema da nossa palavra nessa tarde é exatamente esse: respeitar o processo. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor Jesus nos chama, e quando Ele nos chama, quando nós somos alcançados por sua graça e nos tornamos filhos de Deus, ingressamos no corpo de Cristo, na igreja corporativa do corpo de Cristo, Ele coloca sobre nós um propósito, há um propósito em nossa vida. Nós observamos, queridos, por exemplo, nós podíamos citar personagens do Antigo Testamento, os patriarcas, relatos maravilhosos de como esses homens viveram o processo que os levou ao propósito. Mas eu gostaria de falar sobre um personagem do Novo Testamento, Saulo de Tarso, depois conhecido o apóstolo Paulo, o homem que foi chamado por Deus, que foi chamado por Cristo, que encontrou-se com Cristo na estrada de Damasco por volta do meio-dia, quando o Senhor Jesus se revelou a Saulo de Tarso, um homem extremamente religioso, um jovem ainda, que era extremamente devoto da religião judaica, e o seu pensamento, o seu entendimento era de que cada vez que ele prendesse, cada vez que ele levasse cativo os chamados seguidores do caminho, aqueles que mesmo após a morte de Jesus continuaram anunciando o evangelho, continuaram falando desse Jesus, sendo que muitos desses até pessoalmente haviam estado com Jesus até o momento da sua ascensão, até o momento em que ele foi levado para o Pai e sentou-se à direita de Deus o Pai. Esse Saulo de Tarso encontrou-se com Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, Jesus envia uma mensagem para Ananias, que estava orando, e o Senhor diz para ele: você vai até lá, porque este para mim será um vaso valioso, e ele saberá o que importa sofrer por causa do Evangelho. Esse mesmo Saulo de Tarso, que foi responsável depois por escrever mais da metade do Novo Testamento, as suas cartas, os seus livros, as suas correspondências se tornaram, fazem parte do cânon, fazem parte dos livros que formam o Novo Testamento, as cartas, as epístolas de Paulo. Ele escreve em Romanos 8, verso 28, algo que diz assim, Romanos 8, verso 28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós que somos chamados pelo Senhor, todos nós que fomos salvos por Jesus, todos nós que fomos alcançados por sua graça, todos nós, existe o propósito de Deus para a nossa vida. Saulo de Tarso foi levantado para levar o evangelho aos gentios, como se chamava, ou seja, aqueles que não são judeus. Ele levou o evangelho para a Ásia,
ele conversou, ele teve por sua posição importante no governo religioso da época, ele tinha acesso a autoridades, e esse acesso, mesmo depois dele se tornar um seguidor de Cristo, se tornar mais um dos seguidores do caminho, ele continuou tendo aquele prestígio de poder se comunicar com autoridades. Então ele foi levantado por Cristo com o propósito de levar o evangelho aos gentios e de sofrer por causa de Cristo. Ele mesmo relata todo tipo de sofrimento que ele viveu. Mas antes dele se tornar o grande apóstolo, antes dele se tornar o famoso apóstolo, famoso para nós, porque hoje o entendimento de muitas pessoas quando dizem assim, você será grande no Senhor. O ser grande no Senhor, para muitos que pensam, Deus me chamou para ser grande, então eu vou ser famoso. Não é isso que Deus fala quando Ele diz que a gente vai ser grande. Vai ser grande para o Senhor não é o mesmo que ser famoso, não é o mesmo que ter um fã-clube, não é o mesmo que ter muitos seguidores, não é o mesmo que ser homenageado, paparicado, não é o mesmo que, enfim, o mesmo entendimento que muitos têm hoje. Porque muitos pensam que um grande ministério, ele é refletido numa multidão que te segue. Ter um grande ministério significa ter um grande templo construído. Ter um grande ministério significa ter uma multidão atrás de si que o segue, que o ouve, que usa camiseta com o seu nome, enfim. Não é isso que significa ser grande para o Senhor. Porque o próprio Jesus, quando foi perguntado para ele, né? Senhor, deixa que os meus filhos, um se assente à sua direita, outro se assente à sua esquerda. Deixa que eles governem contigo no teu reino. E o Senhor Jesus disse, olha, não compete a mim decidir quem vai sentar à direita, à esquerda, mas uma coisa é certa, será que eles estão aptos a beber do mesmo cálice que eu vou beber? Porque o entendimento... E aí Jesus ele vai falando, ele diz, porque no reino de Deus o maior é o que serve. Então, quando alguém pensa que ele vai ser maior, mas ele não quer servir, ele quer ser servido, ele não quer ajudar, ele quer só receber, ele não quer dividir, compartilhar, ele quer acumular. Então essa pessoa não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Saulo, para chegar a ser o que ele foi, o que ele se tornou, antes de ser alguma coisa diante de Deus, ele teve que se tornar nada. Ele era um homem com prestígio, era um homem com reconhecimento, ainda jovem, um homem que falava vários idiomas, um homem que estudou aos pés de um dos maiores sábios da sua época, que era Gamaliel. Saulo, que era honrado pelos líderes judeus, que davam a ele cartas com autoridade junto com uma guarda do templo para prender, caçar os seguidores do caminho. Ele que era alguém assim de grande importância, mas que para pudesse ser útil para o reino de Deus, ele primeiro teve que morrer, vamos dizer assim. O homem, o Saulo de Tarso, o famoso Saulo de Tarso, ele teve que morrer, ele teve que ser moído por Deus. Ele teve que ser moído por Cristo. Então, se nós entendermos que o propósito de Deus era levá-lo às autoridades, levar o evangelho
as regiões mais remotas do mundo de sua época, para a Ásia, para a região que hoje seria a Turquia, que seriam hoje aqueles países daquela região, onde o evangelho chegou também por causa de Saulo de Tarso, e ele se tornar o homem que se tornou. Ele mesmo diz, o início de tudo, o início do seu ministério, o início da sua caminhada, ele foi viver isoladamente no deserto. Ele e Deus. Por 3 anos, ele ficou no deserto da Arábia, vivendo sozinho, buscando no Senhor. E quando ele fala, por exemplo, da celebração da ceia, ele diz, eu vou relatar a vocês o que eu recebi do Senhor. Então ele diz, eu recebi do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele me contou como foi aquela noite de quinta-feira, quando ele foi preso. E ele relata com uma precisão extraordinária, não estando presente na ceia da quinta-feira que antecedeu a prisão de Jesus, que foi naquela noite, né, depois da ceia. Ele declara, ele registra esta ceia como se lá estivesse, como se ele fosse uma testemunha ocular. Mas, para chegar ao propósito de ser o que ele se tornou, ele primeiro teve que viver o processo. E o grande problema hoje do cristão moderno, que o cristão moderno não gosta de viver o processo. As pessoas, elas buscam alguém que lhes diga, Deus está dizendo que do mesmo jeito que ele tirou Davi do pasto e o colocou no trono, que ele vai te colocar num lugar de glória. As pessoas gostam de ouvir isso. Deus está dizendo que vai te honrar. Deus está dizendo que vai te exaltar. Deus está dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então as pessoas, elas esperam sair de um ponto de partida, que é o nada, e chegar no ponto mais elevado que alguém poderia chegar diante de Deus sem viver o processo. Sabe, querido, na vida natural, quem estuda, ela precisa viver um processo. Você coloca o seu filho na escola com 5, 6 anos, ele ingressa lá no jardim de infância. Quando ele começa a aprender as letras, como diz o gaúcho campeiro, quando ele começa a acolherar as letras, a juntar as letras, quando ele começa a ler, lá no jardim de infância, e ele não sai do jardim de infância com, 5, 6 anos, ingressa daí no ensino fundamental, ele não sai dali do 1º, 2º ano e vai para uma classe de doutorado. Você vai me dizer, pastor, isso não existe. Você pegar uma criança e colocar numa classe de doutorado. Por que não? Porque existe um processo. Existe um processo para que essa criança ela possa crescer no entendimento, crescer no conhecimento, entender as letras, entender a língua portuguesa, entender a álgebra, os cálculos, entender todas as coisas, a biologia, a física, a química. E isso faz parte de um processo de crescimento no seu conhecimento. E também um processo de crescimento como pessoa. Para que ele, então, ele possa concluir o ensino médio, ingressar numa graduação e depois de concluir essa graduação, quem sabe fazer um mestrado, depois um doutorado. Veja que são muitos anos de estudo. São 20 e poucos anos de estudo para chegar a um doutorado. Ele não sai lá das primeiras séries do ensino fundamental e pula direto para o doutorado. Assim é a nossa vida com Deus, querido. Nós não podemos imaginar, nós não podemos desejar que Deus nos tire do ensino fundamental, das coisas do reino de Deus, e nos coloque num doutorado para ser alguma coisa de alguma importância, sem vivermos o processo. Você quer que Deus te tire do pasto
e te coloque no trono como ele fez com Davi, então viva o processo que Davi viveu. Davi, ele foi ungido rei lá na casa de seu pai Jessé, mas ele não foi sentar no trono na semana seguinte, dias depois. Não, Davi foi sentar no trono quase 20 anos depois. Ele teve que viver um processo de amadurecimento, ele teve que viver um processo de quebrantamento, ele teve que viver um processo onde Deus teve que trabalhar na vida dele, preparar a vida de Davi para que ele pudesse ser útil para Deus. O processo é tão importante quanto o propósito. Não existe propósito sem processo. Mas eu não posso jamais almejar que Deus vai me levar a alguma posição diante dele, um grande propósito, porque as pessoas querem coisas grandes, um grande propósito, uma grande obra, um grande ministério. Mas como que eu vou querer algo grande de Deus se eu não quero viver o processo? Se às vezes a pessoa não tem condições de suportar um mínimo processo para se tornar um filho maduro, um cristão maduro, num país, numa nação onde a maioria dos cristãos da igreja é infantilizada, a maioria da igreja se empolga com coisas humanistas, com coisas vingativas, com coisas que alimentam a alma e não alimentam o espírito. Como que alguém que não consegue viver o processo de amadurecimento espiritual para se tornar um filho maduro, que Paulo diz, de nada adianta o filho ser herdeiro, mas se ele não tiver maturidade. Enquanto ele não tiver maturidade, ele vai ter que ter um aio, ele vai ter que ter um tutor, ele vai ter que ter alguém que fale por ele. Ele não é maduro ainda para assumir a sua herança. Querido, você quer viver o propósito? Talvez Deus falou alguma coisa para você algum dia e você tem convicções no seu espírito que Deus te chamou para um grande propósito. Amém. Mas não chore e não lamente se agora você ainda está vivendo o propósito, está vivendo o processo. O processo é tão importante quanto o propósito. Saber viver o processo, saber aprender, saber sentar-se aos pés de Cristo, saber ouvir, saber se sujeitar a Deus, faz parte do processo. Nós vemos isso. Então o apóstolo Paulo foi lá, ficou 3 anos no deserto, ele e Deus sozinho, vivendo, isolado, aprendendo com o Senhor, se derramando diante do Senhor. O que você pode fazer, querido? Você poderá, talvez, acelerar o processo. É muito simples, e a palavra de Deus, ela diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao mal, resisti ao diabo. O problema é que a grande maioria dos cristãos resistem a Deus, não se sujeitam a Deus. E quanto mais nós nos sujeitamos a Deus, mais demorado é o processo. Porque o que é o processo? O processo é Deus trabalhar a minha vida, o meu caráter, a minha conduta, formar Cristo na minha vida para me tornar apto a alcançar uma posição melhor. Então, como eu disse, o seu filho está lá nas séries iniciais, ele tem que fazer provas, testes, para ser aprovado para um novo ano, para um novo período, para uma nova situação. Assim é a nossa vida com Deus. A vida com Deus, se alguém um dia te chamou para seguir a Cristo, dizendo que a sua vida agora vai ser maravilhosa, agora você veio para Cristo, então agora você vai ficar rico, agora você vai ficar famoso, agora você vai ter uma escalada social
quem te disse isso mentiu para você, porque isso não é evangelho. O evangelho se trata de Deus. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse que se você quiser me seguir, tome a sua cruz. O formato, o símbolo daquilo que Cristo tem para nós é uma cruz, não é uma escada, não é um tobogã, não, é uma cruz. E só carrega a cruz quem vai morrer. Só vai carregar a cruz aquele que está indo para a morte, porque a cruz é um lugar de morte. Aí Paulo vem e diz, se você foi chamado por ele, Deus vai trabalhar na tua vida, e não importa o que aconteça, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, todas elas vão cooperar para que Cristo seja formado na sua vida e para que você se torne apto para viver o propósito. Não há como pular o processo. Sabe, você já viu uma borboleta, uma lagarta, quando ela se fecha naquele casulo? Você já viu isso? Talvez você é uma pessoa da cidade e nunca viu. Então a lagarta, num determinado momento, numa determinada fase da sua vida, ela procura um lugar e ali ela se fixa e se forma um casulo. E dentro desse casulo, que é como um invólucro, a lagarta fica ali dentro. E ela passa um período de tempo ali, vivendo uma grande transformação, onde ela vai deixar de ser uma lagarta e vai se tornar numa borboleta. Ninguém pode de forma alguma acelerar esse processo. Quando ela está finalmente formada, a borboleta, e então agora o casulo começa a se rasgar, a se abrir, nós não podemos nem interferir para que esse casulo se rasgue mais rápido, porque tudo isso faz parte de um tempo certo. Se alguém preocupado for abrir o casulo e para libertar a borboleta, vai fazer com que essa borboleta ela nunca voe, porque as suas asas não estarão completas, as suas asas não estarão completamente formadas, então ela nunca vai poder voar. Não há como acelerar o processo. Mas a lagarta, ela poderia chorar e dizer, mas eu quero voar. A lagarta, ela não precisa orar pedindo, quando eu vou voar? Não precisa. Ela tem que viver o processo. Quando terminar o processo, ela vai se tornar borboleta e naturalmente ela vai voar. Não adianta você dizer, Deus me disse que ia fazer isso e aquilo, e eu estou aqui agora nessa situação, naquela situação. Muito bem, se Deus falou, Ele primeiro, meu querido, Ele vai te levar para o processo. Para viver o propósito, você tem que suportar o processo. Você precisa respeitar esse processo. Você precisa viver esse processo. Onde Cristo está sendo formado em você, onde Deus está trabalhando com o teu ego, onde Deus está trabalhando com o teu orgulho, onde Deus está trabalhando com as tuas emoções, onde Deus está formando em você uma maturidade espiritual, para que você possa se levantar e possa viver o processo para o qual Ele destinou na sua vida. Você não pode de forma alguma dizer para Deus, talvez você não tenha uma boa voz, você não tenha musicalidade, você não seja músico, você não saiba cantar. Como que você vai chegar para Deus e dizer, eu quero cantar? Ou talvez até você tenha uma musicalidade, talvez até você tenha habilidade com a música, mas aí você quer que Deus, eu quero gravar um CD. Mas isso nem é propósito. Gravar um CD não é propósito. Isso não é propósito de vida com Deus. Pode se tornar uma consequência se fizer parte do propósito. Mas você pode ter certeza, Deus não chama ninguém para gravar um CD.
Deus não chama ninguém para ser um pregador famoso. Não, querido, você está muito enganado. Deus, ele vai chamar os seus filhos. E filhos que vão trabalhar pela expansão e manifestação do seu reino. Se você está vivendo o propósito, respeite o processo. Aprenda a fazer como Jesus ele fez. Quando ele estava naquela noite de quinta-feira, ele estava no jardim orando, ele estava lá chorando. O peso da cruz, do propósito de Deus estava sobre ele, mas Jesus não disse, Deus me livra disso. Ele apenas orou dizendo, seja feita a tua vontade. Senhor, se é possível passar esse cálice, mas então seja feita a tua vontade. Você tem que orar, não para Deus te livrar do processo. Deus me livra disso. Não, você tem que orar para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Agora, nós precisamos entender, quando nós oramos que a vontade de Deus se cumpra, nós precisamos entender que talvez a vontade de Deus seja nos levar para a cruz. Talvez a vontade de Deus seja nos levar para a humilhação, para a vergonha, para ser chicoteado. Esta era a vontade de Deus para Jesus. E ele viveu essa vontade. A vontade de Deus para Saulo é que ele levasse o evangelho. Mas quando você lê Saulo falando quantos naufrágios ele passou, quantas vezes ele foi chicoteado, quantas vezes ele foi caçado, quantas vezes ele foi humilhado, ele foi apedrejado, quase morreu várias vezes. Ele viveu o propósito, mas o processo fazia parte de tudo isso. Guarde isso no teu coração. Aprenda a orar, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Deus, cumpre a tua vontade na minha vida. Deus, que a tua vontade se faça na minha vida. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero suportar o processo. Eu quero que Deus cumpra o seu propósito na minha vida. Se você aprender a orar, que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, e você se sujeitar a Deus, viver aquilo que Deus permite que você viva. Às vezes pode ser uma luta, um problema, um sofrimento. Às vezes Deus vai quebrar você, mas você tem que saber viver esse propósito, tem que saber viver sem ficar brigando, questionando, como Jó fez. Né? Por que o Senhor me deixou fazer isso? Por que, Senhor? Quantas vezes a gente lamenta porque a gente quer dar ordens para o Criador, a gente quer dizer para o Criador como ele tem que fazer as coisas. E não nos compete dizer para o Criador, a criatura dizer para o Criador, faça desse jeito. Eu quero que seja feito assim. Pense nisso, reflita sobre isso. Vou colocar aqui uma canção, depois nós vamos orar, ver se tem ali algum recado, se alguém deixou algum recado. Nós vamos orar por você, pela sua vida, pela sua família, e que você possa orar se sujeitando ao querer e à vontade de Deus. Pastor, alguém deixou algum recado para nós aí? Estão com nós Marta Ferreira, Wesley, Mário colocou algumas coisas aqui, Mariane, Welson, aqui nessa sala, esses. A Regininha, não aparece aqui na minha, mas... E quem eu não falei que deve estar nas outras salas, que não aparece outras no salas mesmo. Foram abertas, né? Querido, nós vamos orar. Nós vamos orar para que a gente possa viver a vontade de Deus, para que a gente possa se sujeitar a Deus, que a gente possa ser maleável nas mãos de Deus, que a gente pare de lamentar quando Deus trabalha na nossa vida. Sabe, a gente vê a história, por exemplo, de José no Egito, viveu tantas traições. Você não vê José questionando a Deus nenhuma vez, falando de que foi injustiçado, que foi perseguido, que sofreu mentiras e tal. A gente vê um homem
que se sujeita a Deus. E o problema do cristão moderno é sempre ficar questionando e lamentando quando acontece alguma coisa na sua vida. Como Deus precisa trabalhar na nossa vida. Eu quero orar com você então, para que você possa viver o propósito de Deus, possa se sujeitar ao processo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por tantas pessoas que agora estão formando conosco este momento, recebendo essa palavra. Quantas pessoas, Senhor, estão vivendo o processo, às vezes nem sabem o que estão vivendo, Senhor, mas que nessa tarde eles possam entender e possam aprender a respeitar o processo. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, quebrantando o seu coração, formando Cristo na sua vida. Pai, eu oro para que a tua palavra que nos diz sujeitai-vos a Deus, essa palavra, ela possa se tornar realidade na vida de cada um dos nossos amados. Senhor, eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu oro por cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu oro, Senhor, para que eles possam se sujeitar a Deus, para que eles possam aprender a respeitar o processo e possam verdadeiramente entender e viver o propósito para o qual foram chamados, Senhor. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo, nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. Toma as nossas vidas, ministra sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que estão lutando com enfermidades, com doenças. Senhor, que a Tua graça entre neste lar, que o Teu propósito possa se cumprir nessa vida, Senhor. Muito mais do que ser curado, muito mais do que ter a saúde restaurada, essa pessoa, Senhor, possa encontrar salvação no Senhor, possa se reconciliar com o Senhor, possa viver na Tua presença, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família, que o Teu reino venha sobre essa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém deixou algum recado aí, pastor? A senhora quer complementar com alguma palavra? Não, depois tu responde para o Mário, que colocou aqui sobre o propósito, o processo, né? Chegar à intimidade com Jesus através da obra do Espírito Santo. Sim. A gente sabe a importância do Espírito Santo, né? Fundamental, importante, né? Exatamente. Não tem como passar por situações sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. A Mariane, né? Amém, Jesus. E eu quero mandar um abraço para todos que estão assistindo, irão assistir em outro horário, que Deus possa abençoar cada vida, cada família, né? E como você disse, terça estaremos no culto, né, de adoração, levantando o altar de adoração. Aqui na igreja, graças a Deus, vamos ter uma semana que podemos nos reunir, né? Podemos nos reunir, né? É difícil mesmo se tendo, né? Orando, buscando em casa, mas mesmo com distanciamento dentro da igreja, como nós estamos, é muito bom nos reunir, né? Então, essa semana vai ser uma semana de bênção, de vitória. Samuel, glória a Deus, não ao propósito, sem processo. Não há mesmo, não existe. Não há propósito sem um processo, A Lavínia mandando coraçãozinho. Meu telefone tá louco, ele dispara sozinho um monte de like. Que Deus possa abençoar todos. Amém. Então tá feito o convite. Terça-feira, às 19h30. Nós estaremos... A gente está num sítio aqui, querido. A gente está num sítio aqui, então acontece, tá? Fica o convite para você, para sua família, pela quantidade de pessoas que podemos receber. São 32 pessoas, conforme o PPCI do templo.
que pode estar na terça-feira. Então vem estar com a gente, vamos adorar o Senhor, vamos, Sandro William, vamos nos colocar diante de Deus, fazer uma grande celebração diante do Senhor. Já que não deu essa semana, que o pessoal venha na terça, né? Exatamente. Não vai estar frio, não vai estar nevando. Essa semana agora vai vir temperatura mais alta, né? Vai aquecer mais, então vai estar tudo favorável para que a gente possa nos encontrar e adorar o Senhor, tá? Jaqueline de saudades, mais ótima palavra. Um beijão para todo mundo aí, um abraço. Um abração para vocês. Que Deus abençoe você. Curta esse domingo que hoje não teve culto. Se tivesse, seria bem cedo também. Mas curte aí com a família, esteja com a família, toma um chimarrãozinho. Aqui na nossa frente tem uma lareira que não foi acesa ainda, né? Mas curte para ficar com a família. Hoje não, né? Mas a gente meteu fogo nela aí essa semana. Aproveitou aqui bastante, curtiu, assistiu um filmezinho, namorar, ficar pertinho do outro. Aproveite, tá? Que Deus te abençoe, que a tua semana seja uma semana abençoada, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida nessa nova semana que chega. Um beijo, Lavínia. Lavínia mandando um beijo aqui. Beijão pra Lavínia, pra galerinha, né? Os pequenininhos aí que nos assiste, o Derek, a Lavínia, o Jonas, toda essa galerinha aí. Que Deus abençoe vocês. Vamos encerrando então, pastora.